Caramba. Vocês trouxeram o mestre Paulo. Ele nunca tinha ido em nenhum podcast, nem no meu. Vamos trazer Paulo de Tarso para conversa? Vamos trazer Paulo de Tarso para conversa. Quem que o Paulo de Tarso é para você? Olha só, eu tenho esses seres que me criaram, que eu chamo minha mediunidade, meus 12 mestres, um é esse mestre. Nessa vida eu não tinha a menor possibilidade de saber quem era. Ele estava sempre do meu lado, mas eu sabia, nas outras vidas que eu lembrava, que ele também sempre estava do meu lado. É com ele que eu conto as 5.000 anos de histórias. E aí ele estava sempre, me ensinou a ler, escrever, ele sempre teve muita paciência comigo. Eu chamo ele o mestre da mansidão. Aí, como ele não tinha nome, eu chamava esse amigo de guardião. Ah, é guardião. Ficou. Aí passou, então eu começo com 5 anos de idade, quando tem 24 eu descubro que eles são espíritos e eu pergunto o nome dele. E ele fala assim para mim: o dia em que você estiver com o teu centro espírita feliz, os médios não estão cobrando nada e vocês estão fazendo caridade, eu te conto quem eu sou. Aí eu pedi, mas eu preciso de um nome. Ele falou: me chama de Sete Cruzes. Aí eu disse: mas isso é muito ruim. Imagina o meu preconceito. Eu falei: agora eu católico vou chegar e falar: eu converso com Sete Cruzes. Você quer o quê? Eu quero um sobrenome. Isso do cemitério. Piorou mais ainda, né? Falou: Sete Cruzes do cemitério. Então eu fiquei mais de 20 anos trabalhando com Sete Cruzes. E ele sempre psicografou os livros, incorporou, trabalhou. E aí teve um dia, então já vou dizer, tinha 33 anos que eu estava esperando a revelação. Eu cheguei no nosso centro espírita, em Balneário Camboriú, e eu encostei na porta e nós estávamos fazendo um bazar de caridade. E eu olhei para dentro, tava, nossa, uma felicidade. O povo estava feliz, porque estavam levando roupas caríssimas que o povo doa lá em Balneário por R$3. Então o povo estava muito feliz. Nossos médicos estavam felizes servindo o povo. E eu ouvi ele, eu olhei ele do lado e falei assim: eles estão felizes. Ele disse: eles estão fazendo caridade. Ele falou: eles não estão reclamando. Pela primeira vez, Eram uns 40 médiuns. Daí, nossa, a hora que eu olhei para ele, ele falou: sim, a frase que eu falei para você, a vida inteira é minha. E a frase que ele me falou, desde que eu me dou por gente, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Quando ele falou isso, eu disse: Paulo de Tarso. E ele fez: sempre foi. Mas eu não me importo. Ele disse: eu não tenho necessidade de falar quem eu sou. Daí eu disse: eu posso te chamar de mestre Paulo de Tarso? Ele disse: não, eu não gosto de mestre. Eu disse: como é que eu vou te chamar? Ele disse: Paulo do Brasil, porque eu tenho uma missão agora no Brasil. Assim, Paulo do Brasil. Paulo do Brasil é o mestre que hoje eu trabalho para lá e para cá. Assim eu introduzo Paulo de Tarso, mestre Paulo do Brasil. E você tem vários mestres que te acompanham, né? Esses 12 eu continuo conversando com eles com muita atividade. Justus é um intraterreno, é mais raro, ele não está hoje na pele de Justus. Os intraterrenos, eles duram do equivalente na Terra 10 anos, 20 anos. O que seria intraterreno? Eles têm um corpo que vive dentro da Terra. Sabe o que? Olha, essa é interessante, depois a gente volta Uma para pessoa. Paula. É um ser, que só que é intraterreno, intraoceânico, e nós somos fora da bola. É assim que eles nos denominam. Nós somos fora da bola. Eu fui no mundo desse intraterreno de Justus para conhecer eles. Eu faço muita projeção astral. Aí eu fui para conhecer. E quando eu cheguei, esse Justus, que é o baixinho de 1,20 m, que esqueceu de trancar minha memória, é muito meu amigo, e a gente chegou lá no mundo e ele falou: esta grandona aqui é de fora da bola. E o povo ficou revoltado, falou assim: não existe. Não tem como viver fora da Terra. O ar, o sol queima. Olha como a gente tem crença limitante. Eles falam: não. E aquilo deu um burburinho muito gigante. Aí esse Justo me olhou e falou assim: você entendeu? Agora, quando eu vou lá falar com um de vocês, vocês falam: não existe meu povo dentro da Terra. Agora, o de vocês fora da Terra existe. Então, eu aprendi também com eles que tem intraterreno, intraoceânico e fora da bola. Que somos nós. Que somos nós. Nós somos os fora da bola. É assim que eles nos chamam. E nós chamamos eles o quê? Os dentro da bola. Isso é maravilhoso. Então, tem tantas possibilidades de vida. Não é porque eu não enxergo ou não acredito que eles não existem. Porque é o que ele me falou. Não é porque meu povo aqui não te enxerga e não te conhece que você não existe. Você existe, eu existo. Aonde? Fora da bola. Isso é impossível. O sol queima. Isso não queima. Isso queima. Só o contato com a pele é um ácido. Não é. Na nossa pele é. Você vê? Que lindo, né?
todos os médiums têm 12 mestres ou isso varia? Não, varia. Não conheço Foi o que nenhum aconteceu outro com que você. Foram os que me criaram. Em homenagem a eles, eu os nomeio. Mas Jesus, ele falou que o mundo é um mundo mental, né? Se ele é um mundo mental e a gente que cria esse mundo, e boa parte das pessoas não acreditam nisso, nesses seres intraterrenos, intraoceânicos, como que eles existem se o mundo é mental? Porque eles não dependem da nossa mentalidade. Você viu de novo, nós estamos pegando um planeta de prova e expiação e tentando criar um mundo. Né? É porque, para nós, eles podem não existir, mas para os próximos mundos, eles existem. Então, o mundo é mental, mas quem disse que é a mentalidade da Terra que comanda esse mundo? A mentalidade da Terra é pequena. Ela é boa para a Terra. Agora, isso é muito importante. Há uma lei universal. Cada universo cuida de seu universo. Os intraoceânicos. O filme Abismo... Nossa, o filme Abismo é um dos que mais se aproxima nos povos que existem dentro dos oceanos. Eles não dependem de nós para existir, mas nós também não dependemos deles. Então, negar a existência não quer dizer não existir. A gente não interfere? E eles não interferem na gente? Dentro da lógica, não, porque cada um está na sua frequência. Eu não falei da James Webb, daqui a pouco ela está olhando uma nebulosa da cabeça de cavalo. Pode que nem seja só uma sombra. Pode ser um mosquito que passou na lente aquela hora, tanta coisa, porque ela passa e acabou, né? Ela vai retratando e dando lá o mundo que ela consegue ver com a lente dela. Antes dela, a Hubble. Hubble ficou o quê? 40 anos no ar. Então, o Hubble, né? O Hubble. O meu inglês, o Hubble. Então, a gente vê pelas lentes de uma máquina e acha que existe galáxia. Existe. Na lente da máquina existe. Na minha lente existe? No meu olhar? Não tem como eu ver. Mas eu acredito na máquina. E não acredito entendi. no ser humano. Você entendeu? Entendi. Eu acredito na máquina. 2 máquinas construídas pelo ser humano me dizem o que tem no mundo. Eu vou em projeção astral, digo que tem no mundo, não acredita. Ué, 2 máquinas falhas. E que a gente nem sabe se o que ela está vendo é verdade. Vai que ela tem uma confusão na programação. Por que será que a gente tem mais facilidade de acreditar numa máquina do que em Deus, na fé? Porque esse é o processo de consciência. Porque nós, no planeta Terra, fomos criados com a limitação da ciência e da religião. É parte do processo. É a frequência que a gente está vibrando. Parte do processo. E tá tudo bem. Fala assim, e daí? Daí não sei. Se eu morrer amanhã, eu vou saber o que é depois. Agora, quando eu morrer, eu vou estar em algum lugar, eu vou ser alguém e eu vou estar em alguma época. Vou. Agora, tô Suzy Maria, nós estamos em janeiro de 2025 e eu estou aqui no Lim Podcast. Isso é verdade? Para mim é. E como que vai ser a próxima Suzy Maria, na sua opinião? Eu tenho um livro que depois que eu escrevi, um livro impresso, Salmos para a Modernidade. Depois dele impresso, eu fui ler de novo. Eu gosto muito de rever, porque são psicografias, então eu não tenho plena consciência do que tem ali. E eu fui rever. E aí, quando eu revi, está escrito, logo no início, no prefácio, está escrito assim, de 2014 para 2114. E aí, dentro do livro está escrito, nos encontramos lá. Aí eu olhei e sei que eu volto em 2114. Então, eu volto para a Terra. Está escrito. Talvez para a questão de amor por um karma de alguém que você conhece. Eu acho o planeta Terra fantástico. Talvez justamente por ser tão difícil. Ele é duro. Ele é duro na queda por causa do mundo noético, o mundo dos pensamentos. Ele é duro. Ele é duro porque o ser humano é duro. O ser humano ele é pautado na dificuldade. E isso, de novo, está tudo bem. É um problema? Não, porque eu também sou. Eu também tenho a minha psique, minhas escolhas, meus problemas. Então, seus traumas. Eu adoro o planeta Terra por isso. Quer ver uma pergunta boa? Se viesse agora o arrebatamento, 144 mil, que são as 12 tribos de Israel, vezes 12 mil homens, cada uma 144 mil homens serão arrebatados direto para o céu. Se te passasse aqui agora essa nave e falasse, vamos por 144, você iria ou você ficava aqui? Eu ficava aqui com certeza. Iria. Olha aí. Pô, vai abandonar o Lim, velho? O Lim ficou manco. Agora que a gente bateu 100 mil inscritos, 1 milhão, vai largar? Mas o Lim é um trajeto para isso, né? Um meio. Eu respondi para a pessoa que eu jamais iria, porque a pergunta que eu fiz foi,
Meus filhos e meu neto podem ir junto? Eu disse, não, é da consciência deles. Não estão na lista dos 144 mil. Esses os amigos que eu tanto amo, que são falhos como eu sou. Não. E minha mãe e meu pai, que ainda estão vivos? Não. E minha irmã? Tenho 2 irmãs que eu adoro. Não. Tá aqui sozinho. Eu falei, então eu não quero, porque as pessoas que eu amo estão aqui. Então eu não iria. Mas e o espírito aventureiro de Andarilha? Na Terra. Se Terra o- tem muito se para o- conhecer. Olha quantos países faltam para conhecer. Se o Elon Musk me chamasse para ir para Marte, eu ia. Não ia mas ter como recusar. Mas é turismo, né, Rosa? Colonizar lá, né? Mas Não, eu acho isso incrível. Fazer o quê em Marte? Gente, eu sei que a ciência avança, que um monte de coisa. Aí me respondem, né? Não, se um dia não for habitado o planeta Terra, habitaremos Marte. Ué, por que a gente não transforma a Terra sempre em habitável? Olha isso aqui, olha o que tem na Terra. Olha É essa maravilhoso, natureza. É, olha o que tem. Nós vamos ser o ET de Varginha em Marte. Ainda é capaz de se olhar e falar assim, nossa, como ele é feio, né? ET A Bilu. pessoa entre eles, entre eles olhando e falando assim, olha, 2 olhos, 2 orelhas, uma boca. que bicho estranho. Você assustando as criancinhas, né? Você viu quem veio? Vai virar ator de filme lá em Marte, mano. Vai. A gente está passando por um momento, né, de transição planetária, né? Que previsões a gente pode pensar para a Terra para os próximos anos? Tem algo que eu acho que é bem científico, que são como é que a gente chama do Chico Xavier? As data limite do Chico Xavier. Ele falou de 2, existe 2 data limite. A gente fala um monte porque a gente é louco da cabeça, né? Mas tem 2 datas limites. Primeiro, Chico Xavier fala que os espíritos revelaram para ele que se nós tivéssemos vivido 50 anos depois do homem pisar na Terra, que foi em julho de 69, nós teríamos vencido, e não ter uma guerra de autoextermínio, teríamos vencido o grande teste coletivo. Então nós vencemos, porque 2019 venceu, e nós não tivemos uma nova guerra de autoextermínio, como foi a Segunda Guerra Mundial. Então vencemos a primeira, que foi a etapa coletiva. A segunda data limite que ele coloca é 2057, se o ser humano sobreviver a ele próprio. Então agora nós estamos no maior teste individual. O coletivo nós vencemos. Agora é vencer 1 a 1. E é por isso que está essa guerra da transição. Então a transição planetária agora, nesse momento, é individual. É você com você mesmo. E o que seria isso? Seria, por exemplo, as questões mentais? Evoluir mentalmente? Mentalmente, projeção astral, ampliar a tua consciência e passar a pensar no outro como em você. É a grande chance nossa agora. Pensar no outro como você. Mas como a gente reprovaria nessa prova? Quando alguém que está passando por uma dor muito grande, vamos falar que você tenha a despensa cheia de alimento, deu uma guerra no mundo e ninguém mais tem alimento, e passa uma criança, bate na tua porta e pede alimento e você não dá. É quando a dor dele não te interessa. Aí você não passou na prova. Mas quando é assim, ó, gente, eu tenho alimento para 30 dias, mas em 31 dias eu também sou miserável da fome. Então vamos todo mundo comer por 15 dias? Quando a dor do outro também te interessar, você passa no teste individual. Então é isso, até 2057. Depois aí é que começa a transição. Nós estamos a caminho da transição, né? A transição é eterna, mas a caminho. Aí começa, e segundo o que eles sempre falaram, pelo menos mais 2.000 anos. A transição são mais 2.000 anos. É maluco quem acha que a transição vai ser assim, ó, 8 bilhões de pessoas. Aí vem a transição planetária, passou aqui, chegou 2057, fala assim, agora joio para um lado, trigo para o outro. Não vai ser bem assim. A nave do trigo vai ficar vazia. Vai ser porque esse vai ser o teste. Aí agora a teóloga que pode falar, né? E agora eu falo, agora eu peço licença para vocês, então eu pedi para o mestre Paulo o que ele falaria neste caso. Até porque eu não tenho inteligência nem conhecimento para ir para um assunto tão profundo quanto essa transição toda que está acontecendo. E ele fala que o Cristo, que tanto se fala, as supremas personalidades de Deus, Buda, Cristo, Maomé, Krishna e tantos outros avatares que vocês tiveram, eles batem a sua porta constantemente. Mas eles só podem bater a sua porta nas formas que mais causam dor em cada mundo. Eles batem como o mendigo, eles batem como a prostituta, eles batem como o doente, eles batem como a viúva, eles batem como o pai e a mãe que perdeu seu filho, eles batem como o desempregado, eles batem como aquele que tem um sofrimento que você não quer para você. E quando
Eles, como avatares, batem na sua porta. É a grande chance de testar você no olhar. Se você daria para essa pessoa dignidade. Nunca Jesus pediu que você desse o alimento da sua despensa. Nunca pediu que você desse a sua cama macia. Tão menos pediu que você desse os confortos de sua casa. Mas em tempo inteiro, ele pediu que todos dessem dignidade ao ser. Quando um desempregado bate à tua porta e você tem seu emprego, seu carro, sua casa, sua vida está bem abastada, você tem duas oportunidades. Você pode olhar esse ser com desdém e falar, você está desempregado porque quer. E você pode olhar com dignidade e falar, eu desejo que a sorte que está comigo também esteja com você. Naquele momento, eles reconhecem que você tem consciência. A consciência é quando a dor do outro também te importa. Você não precisa resolver ela. Você não tem obrigação de resolver ela. Mas você tem que ter compaixão por essa dor. Quando a sua dor está resolvida, a dor do outro está resolvida e você pode usar de tudo que você tem para que ninguém mais tenha dor, você finalmente entendeu a sua verdadeira missão. Então esses Cristos batem à sua porta o tempo inteiro. Uma prostituta bate na sua porta e você pode olhar com desdém e falar, quem é você para bater em minha porta? Você também pode olhar e falar, você também é filha da fonte. Desejo de todo o coração que sua vida seja próspera e feliz. A bênção que você dirige a qualquer pessoa é a bênção que a fonte dirige para você. E aí você vai entender que você pode ser do mais pobre e miserável ao mais rico deste planeta. Nós não diferenciamos vocês por essa condição, mas pelo seu olhar de compaixão ao irmão que passa necessidade, seja por que motivo for. Cristo bate à porta de todos o tempo inteiro e pede a todo momento que a gente reconsidere a dor do outro. Porque se ele está passando por aquela dor, seja por que motivo for, ele merece compaixão. Se tem alguma pergunta para mim, eu estou à disposição de vocês. Nossa. Eu já disse muitas vezes, isso está escrito no que vocês chamam do seu livro sagrado. Nem tudo aquilo que está lá eu escrevi, mas muito do que está lá eu vivi. Eu apanhei, mas eu também bati. Eu fui morto, mas eu também matei. Eu soube viver com banquetes em minha mesa, mas também passei fome. Eu persegui e também fui perseguido. E em todas as condições, o mais importante era quando eu entendia que não é a minha condição que me faz especial, mas aquilo que eu tiro de lição do que eu estou fazendo. Quando eu saio de perseguidor para perseguido, quando eu caio do cavalo, quando a luz me cega e quando eu encontro algo que vocês chamam de Yeshua, de Jesus, de Sananda, quando eu encontro este algo, que é muito mais do que alguém, eu entendo que eu era tão pequeno que eu não quis nem enxergar. Eu não preciso que me seguem por 3 dias. Eu fechei os meus olhos e me negava a enxergar de volta, porque a luz que eu enxerguei naquele ser estava muito longe da sombra que eu era. Desejo a todos vocês o tempo inteiro a reconsideração de suas vidas. A prosperidade nasceu para todos, a dignidade nasceu para todos, mas o planeta ainda passa seu lado obscuro da alma, porque vocês estão aqui para ampliar consciência, para despertar consciência. Vocês estão aqui para fazer o bem para vocês e por vocês. Quando cada um cuidar de si mesmo desta forma, nós vamos eliminar o sofrimento deste planeta. Mas, segundo o que eu mais aprendi 2000 anos atrás, eles não têm pressa, porque o eterno é o seu futuro e é isso que os aguarda, o eterno. Quando que a gente vai cair em nós de que nós somos o todo e o meu igual, o meu a pessoa que está do meu lado, ela é eu mesmo? Se nós somos parte do todo,
e somos parte de Deus, quando que a humanidade vai em si, cair em si de que nós somos o próximo e que por isso a gente deve ver o outro com essa compaixão que você citou? Vocês ainda não estão preparados. Quando vocês não tiverem mais corpo, será mais fácil. Por isso a transição, corpo sem corpo, corpo sem corpo. Na transição, vocês aprendem. Aqui pode ter alguma dificuldade, perde o corpo, vai para o lado de lá. Do lado de lá, aprende mais um pouco sobre o todo. Volta. Melhora um pouquinho mais, volta. A consciência não dá saltos. A consciência é milímetro a milímetro, ponto a ponto. É individual, é única, é intransferível. E, de novo, nós não temos pressa, porque nós os amamos exatamente como vocês são. Nós não conseguimos diferenciar. Para nós, rico ou miserável, nós nunca vamos olhar essa condição, mas nós olhamos o olhar. O que você reflete no seu olhar hoje? A vocês que estão aqui, a todos que nos escutam, olha no espelho. O que o seu olhar reflete? É isso que eu vejo em vocês. E isso gera um dos sentimentos mais potentes para a consciência, que se chama compaixão. Com a paixão do coração, é a forma como eu olho vocês. E com essa paixão, é a forma como eu os abençoo neste momento. Eu sigo meu caminho, mas eu estou aqui, peregrinando nessa terra, porque esta terra amada foi a terra que me deu essa consciência. A vocês, meu respeito, minha amizade. Amém. Todo meu amor. Amém. Caramba. Vocês trouxeram o mestre Paulo. Ele nunca tinha ido em nenhum podcast, nem no meu. Caramba, Vocês Suzy, trouxeram. fiquei arrepiado aqui. Não, Sabe como a energia a gente trouxe? Porque quando eu fui te perguntar, eu falei, quem sabe ele não vem, né? Eu falei, vamos trazer Paulo de Tarso para essa conversa? Então foi para Foi você. esse momento. Eu falei, quem sabe ele vem. A energia, gente, é isso que nós estamos falando sobre um espírito de luz deste, né? Ele é energia pura. Ele é amor puro. E ele não tem julgamento. Quando eu tô, nesse momento que eu estava com ele agora, eu não existo. Eu não consigo pensar em mim, não consigo. Porque a luz expande tanto, de tal forma, que se eu pensar, eu atrapalho ele. Então eu estava escutando com vocês aqui, eu estava, como é que é a palavra, atônita, pensando, nossa, mestre, que momento grandioso. Nossa. Para vocês, do Lean. Para vocês, de coração. Fiquei Especial, muito feliz, especial. Nossa. Nem no Paranormal, nem no Medium Talks, nem em todas as dezenas que eu já fui. Que legal. Ele nunca tinha Caramba. se apresentado assim, não ao vivo, não incorporado, E mudou diante de uma... o jeito, o seu jeito de falar. Ah, muda Isso tudo. daí. Eu sinto... Ele trabalha aqui no órgão fonador, isso eu sinto, é muito forte dentro de mim. Como é que funciona? Isso é muito importante, isso é legal, gente. Hoje, talvez se pegar alguns cortes, tem uma aula inteira de mediunidade. Como é que funciona para você se conectar com esses seres?